estamos em pleno jejum de Daniel. E a primeira semana desse jejum de Daniel, nós jejuamos pela nossa vida pessoal. E pensando no jejum de Daniel, pensando nessa caminhada como povo de Deus, orando pela nossa vida pessoal, orando pela nossa família, eu senti no coração de nós estarmos trabalhando esse texto essa noite. É interessante esse momento porque nós vemos aqui algumas ações muito especiais que devem e precisam servir como referência para cada um de nós. Nós vimos a partir do versículo 35 que João Batista vê Jesus passar. Esse João que é falado aqui é João Batista. Ele havia testemunhado e visto a ação de Deus sobre a vida de Jesus no momento do batismo. Na hora de Jesus ser batizado, o próprio João Batista diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, como eu vou te batizar, né? E Jesus não, tem que se cumprir o processo, me faz o batismo, Jesus é batizado e nós temos o relato de que veio o Espírito Santo com uma forma corpórea e pousa sobre Jesus, e uma voz do céu, nós temos a Trindade presente nesse momento, uma voz do céu diz: este é o meu Filho, em quem me comprazo. Então nós vemos Deus Filho, Jesus, sendo batizado, Deus Espírito Santo, com uma forma corpórea, como uma pomba, e temos uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho, quem me comprazo. João Batista teve talvez uma das visões, imagens mais maravilhosas que qualquer um de nós poderia ter. Eu imagino esse grande momento que João Batista teve ali de estar vendo o batismo de Jesus. E isso certamente marcou a sua vida, e quando agora, no versículo 31, Jesus passa por ele, ele declara: eis o Cordeiro de Deus, que vem tirar o pecado do mundo. E o texto diz que 2 discípulos se levantam e seguem imediatamente a Jesus. E Jesus, de repente, naquele momento, só para mostrar qual é o seu objetivo, né? E já sabia o que havia no coração desses 2 discípulos, lógico, porque ele é Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, mas ele pergunta: por que você está me seguindo? O que você quer, né? E os 2 discípulos falam: eu quero ver aonde você mora, aonde você habita, o que você faz. E eu imagino esse grande momento em que André e outro discípulo resolvem seguir a Jesus. Quem é esse outro discípulo? O texto bíblico não nos diz. Mas eu vejo aqui que é o próprio João, o escritor do Evangelho de João. O próprio João, por modéstia, porque ele está escrevendo o Evangelho, não vai dizer: sou eu que levantei, fui com o André lá e tivemos uma conversa com Jesus, né? Não, por modéstia ele diz: o outro discípulo. Era normal isso acontecer. E aqui eu vejo uma primeira característica do que deve ser o cristianismo nos dias de hoje. Há muita gente se arvorando e se mostrando e querendo que seja ela vista. Mas o escritor do Evangelho nos dá a primeira pista aqui: o importa é que Jesus seja visto. O importa é que Jesus cresça e nós diminuamos em Cristo Jesus. Mas continuando o relato que nós vimos essa tarde, né, ele fala que André sai, e diz o texto no versículo 41 que André achou primeiro ao seu irmão Simão. Achou primeiro ao seu irmão Simão. Quando fala achou primeiro, no grego, nesse momento, uns manuscritos têm a palavra próton. A gente pode pensar aqui sobre, né, prótons, elétrons, nêutrons, né? Mas próton quer dizer primeiro, e fala sobre uma primazia, que está valorizando esse ato. Achou primeiro a Simão. Está valorizando esse ato, e é isso que essa palavra próton quer dizer nesse momento.
E outra palavra que é usada também para esse mesmo momento, em outros manuscritos, é aquela que diz, achou pela manhã. E eu queria trabalhar com vocês essa tarde, essa ação, esse momento. André, João, tem um contato com Jesus. André, ele tem uma característica de sair em busca dos seus objetivos. João, a gente vai ver na própria ação do Evangelho que João é o discípulo amado, ele tem uma característica de amar, cuidar, abençoar, ser carinhoso, ser protetor. E eles saem daquela conversa com Jesus e vão em busca dos seus irmãos. André vai em busca de Simão, que nós vimos aqui, que Jesus olha para ele e diz, não vai mais se chamar Simão, vai se chamar Cefas, vai se chamar Pedro. João sai e vai buscar também ao seu irmão. Depois lá em Mateus, capítulo 10, nós temos o relato do nome dos 12 apóstolos, e você vê lá Tiago. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Nesse ponto, a grande pergunta que chega ao nosso coração, se o texto diz que ele achou primeiro, ou seja, ele dá uma primazia, algo aconteceu anteriormente que marcou profundamente o coração de André. A grande pergunta, seria o testemunho de João Batista, porque João Batista viu Jesus passando e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou seria a conversa que André e João tiveram com Jesus? O texto nos fala que ele diz, versículo 39, eles seguem a Jesus porque eles querem saber onde Jesus mora. E o versículo 39 diz que era a hora 10ª. O judeu ele conta as horas a partir de 6 horas da manhã. Então 6 horas, 7 horas é a primeira hora, 8 horas é a segunda hora, 9 horas da manhã é a terceira hora. Hora 10ª então, que hora que nós temos? Se todos falarem ao mesmo tempo, não consigo ouvir, 4 da tarde, 16 horas. Se a partir das 6 horas começa a contar, hora 10ª, 16 horas, 4 horas da tarde. Que conversa houve que marcou tão profundamente a vida de André e de João, ao ponto deles saírem correndo, e essa palavra próton diz que eles deram primazia para isso, e André nos deixa o relato que ele corre então em direção ao seu irmão, Simão, e diz, achamos o Messias. Hoje, no português, século 21, isso se perdeu muito. Mas nós temos que lembrar que, quando acontece esse momento, historicamente, Israel já estava sem ouvir a voz de Deus por 400 anos. Nas nossas Bíblias, se você prestar atenção, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem uma página em branco. Essa página em branco não é para você fazer anotação, porque não tinha o que escrever, deixaram uma página sobrando lá, uma página em branco. Não, essa página em branco está ali por causa de uma questão muito importante. Por 400 anos, Israel não houve profeta em Israel. Não ouviu a voz de Deus, não aconteceu nada. Por 400 anos, Deus se ausenta de Israel e não há comunicação com Israel. O primeiro profeta que surge é João Batista. João Batista é o último profeta de toda a linhagem de profetas do Antigo Testamento. João Batista vem com um ministério muito claro,
de ser o precursor do Messias. E ele vem anunciando que o Messias está chegando. E ele vem denunciando na sociedade de Israel da época o que estava errado, o que era o pecado. Por causa disso, João Batista tem a sua cabeça decapitada. Ser profeta requer também um preço a pagar. Mas o interessante nesse momento seria o que João Batista falou para os 2 discípulos, que marcou profundamente a vida de André e de João? Ou seria o diálogo que André e João tiveram ali 4 da tarde com Jesus? Eu creio que nesse momento, para reforçar essa questão, o texto nós lemos na continuação. Jesus, no dia seguinte, ele se levanta e vai em direção a Betsaida, as cidades onde André e Simão eram, né? E encontra por Filipe. E ele diz: Filipe, segue-me. E Filipe segue a Jesus. E aí nós temos o outro relato de que Filipe segue a Jesus, tem um momento com Jesus e vai buscar mais um, Natanael. E nesse ponto me chamou a atenção essa questão. Essa característica é muito importante do ser igreja. André escuta a mensagem, João escuta a mensagem e vão buscar mais uma pessoa. Filipe escuta essa mensagem e vai buscar outra pessoa. André busca Simão, Pedro, mais tarde de me conhecer como apóstolo Pedro. João vai buscar seu irmão, que vai ser o próximo apóstolo, Tiago. E Filipe vai buscar a Natanael, que também vai ser um dos 12 apóstolos. Mas isso tudo acontece antes deles serem apóstolos, antes deles pensarem que seriam apóstolos, porque até então Jesus ainda não haveria escolhido os 12 apóstolos. Isso só vai acontecer, a escolha dos 12 apóstolos, 1 ano mais tarde. Nesse momento, eles são como eu e você, que estão bebendo da palavra de Deus, que estão buscando a mensagem de Deus. E nesse aspecto eu queria trabalhar com vocês 2 características importantes que eu encontro aqui em André. A primeira delas, André se caracteriza como um coração missionário. André tem uma característica de que ele deseja, ele precisa trazer mais um. O que eu queria falar para vocês hoje é movimento do mais um. Movimento do mais um. Para André, ele ouvir aquela mensagem e guardar Jesus somente para si é egoísmo. Eu preciso trazer mais gente para ouvir isso. Eu preciso trazer mais gente para conhecer a esse Jesus. Na época de André, de Simão, aqui que nós estamos falando, havia muita gente falando, pregando, dizendo diversas mensagens, como nós temos hoje. Mas quando eles ouvem as palavras de Jesus, eu acredito que isso marca a vida de André e de João, e mais tarde de Filipe, no dia seguinte, e isso leva eles a irem buscar mais uma pessoa, porque eles estão ouvindo uma mensagem transformadora. Não é filosofia, não é psicologia, não é sociologia, não é a questão humana. É Deus falando conosco. E você sabe quando Deus está falando com você. O quanto isso é importante e quanto isso trabalha o nosso coração, porque nós temos que sim termos a fé, mas também nós precisamos ter a razão nesse processo. E isso é saudável, a razão e a fé.
Mas o interessante aqui é que André mostra para mim e para você que eu e você como igreja não podemos nos calar, nos omitir e não buscar mais uma pessoa para conhecer a esse Jesus. André aparece o nome dele somente 3 vezes no Evangelho de João. A primeira delas é esse texto que nós lemos, João 1,42. André se levanta e vai buscar a Pedro e apresentar Pedro a Jesus. A segunda vez que nós encontramos o nome de André é em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 8 ao 9, André é aquela pessoa que há uma multidão e Jesus pergunta: quanto a gente precisa de dinheiro para alimentar essa multidão? Imagino a gente estar em uma reunião, uma assembleia, né? E alguém vira para André, a tesoureira, né? Quanto a gente vai precisar de dinheiro para alimentar essa multidão? E aí, né, nesse momento, o texto diz que Tiago, um dos que foram buscados, fala: 200 denários não vai ser suficiente, ou seja, uma fortuna. Nós vamos gastar, a gente vai comprar assim, McLanche feliz para todo mundo, vai ser uma fortuna para poder pagar para todo mundo comer. E quem surge no cenário? André. André é aquele que vem trazendo o menino com os 5 pãezinhos e 2 peixinhos. André, de novo, mostrando a sua característica, ele tinha que apresentar o menino para Jesus. 5 pãezinhos e 2 peixinhos para alimentar 3.000 pessoas, não dá, né? Bom, não precisa nem ser tesoureiro, né, André? Não vai dar. Mas André tem essa característica: olha, não sei o que pode ser feito, mas Jesus pode fazer alguma coisa. É a característica de André, é a paixão de André. E a terceira vez que nós vemos o nome de André no Evangelho de João, está em João 12, versículo 22. João 12, versículo 22, Jesus já está sendo direcionado para o final da sua vida. E aí alguém chega lá fora, os gregos, falam com Filipe e dizem: estão aí uns gregos que querem falar com Jesus. Então Filipe vai lá falar com André. De novo André aparece pela terceira vez no Evangelho de João. E é André que decide: vamos levar os gregos para conversarem com Jesus. Portanto, André mostra essa característica de que eu tenho que sempre somar, eu tenho sempre que trazer mais alguém, eu tenho que sempre estar apresentando essa pessoa a Jesus. Eu não resolvo meus problemas e não tenho capacidade de resolver os seus, mas eu sei de alguém que pode. E esse alguém é Jesus. Eu levo você e apresento você diante de Jesus. André tem essa característica do mais um. Mas interessante nesse momento, pensando ainda sobre mais um, nós sabemos muito de Pedro, nós sabemos muito de Paulo, mas de André pouco se sabe. E em vários relatos, em vários evangelhos, quando fala o nome André, o que é dito? André, irmão de Pedro. André, irmão de Pedro. E aí, pensando no mais um, André tem uma outra característica importante. Além do coração missionário, ele tem uma disposição de ser mais um. Ser mais um. André não tem nenhum destaque. Quantos aqui já cantamos aquela música dos Cordeirinhos de Jesus, né? Pedro, André, Tiago, né? Como é que é? Não, Pedro, Tiago e João no barquinho. Como é que é aquela música do Cordeirinho? Ajuda aí, Fernando, vai lá. Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia.
E André? André não era um dos primeiros apóstolos de Jesus? Em vários momentos você vê Pedro, Tiago e João, mas não vê André. André era mais um. André poderia ter questionado, mas eu fui um dos primeiros apóstolos. Alguns textos que são clássicos, a gente vai buscar se André está presente na hora da transfiguração, em vários momentos importantes de milagres. Não aparece André. André poderia ter questionado, mas Jesus, eu fui um dos primeiros apóstolos. Eu é que fui buscar a Pedro. Se não fosse por mim, Pedro não seria apóstolo hoje. Eu é que vi Pedro primeiro. Eu é que busquei a Pedro primeiro. Mas você não vê isso em André. Porque qual é o prazer de André? É que Jesus esteja na frente de todas as coisas. Para André ser mais um, isso não lhe incomoda. André não sente-se diminuído porque Pedro é o destaque. Em todos os momentos, provavelmente você já deve ter pensado isso, eu queria ser como Pedro, não? Mas nunca vi uma pessoa dizer assim, eu queria ser como André. Porque a gente pouco sabe de André. André é aquele que se dispôs. André é aquele que tem um coração aberto para se dispor. André é aquele que tem um coração para Jesus. Se ele vai trazer mais uma pessoa, se ele vai ser só mais uma pessoa, para ele isso não é importante. Títulos não é importante para André. Ser exaltado não é importante para André. Pela tradição cristã da igreja primitiva, a gente sabe que André vai pregar o evangelho no lado oriental e no fim ele é morto crucificado. E ele resolve, não me crucifiquem como Jesus. E ele é crucificado numa cruz que é um X, em vez de ser assim, em pé, ela é deitada. Em muitos lugares se fala hoje sobre a cruz de André. André foi crucificado de lado. Mais uma vez mostrando que André não queria dizer que ele era mais importante do que ninguém. Por isso eu resolvi trazer essa mensagem essa tarde, início de noite, para que nós refletíssemos um pouco sobre André, sobre, lógico, João e Filipe, mas principalmente eu vejo em André algumas coisas que devem nos chamar a atenção. Você, como igreja, estaria disposto a ser mais um? Viver sob a sombra de um Pedro? E ser conhecido como o irmão de Pedro, o primo de fulano, o sobrinho de ciclano, ou ciclana, porque temos as mulheres também, lógico, claro, né? O sobrinho da fulana. Será que você estará disposto a viver nos bastidores, ver os milagres acontecerem na vida de outras pessoas? É a grande pergunta que André me faz pensar. Já pensou em olhar para uma pessoa que você trouxe para Jesus e ela ser usada com dons de curar, com dons de milagres, com dons de maravilhas? Ver essa pessoa sendo usada tremendamente por Deus. Eu creio que isso é uma bênção. É uma bênção. E ver na vida do outro, eu participei disso. Eu ajudei nisso.
Nosso irmão Beto vem nos contando sobre algumas experiências que ele teve lá no Brasil, contando da igreja de São José, e eu fico contente quando a igreja caminha, prospera, porque é bom você ver que algo que você participou, que você ajudou, está crescendo, está dando fruto, está sendo abençoado. E você pode dizer assim: eu participei dessa bênção. Mas a segunda pergunta que me chama a atenção nessa visão é: já pensou, você estaria disposto a ver um familiar seu sendo usado por Deus? Já pensou se o seu irmão será o próximo grande missionário da Europa, que vai transformar as nações? Já pensou que de repente você pode ter um colega que é justamente aquele que Deus quer usar para abalar o inferno? Já pensou que um filho seu, pode ser o próximo grande apóstolo, o instrumento de Deus para mudar a história? Quando André apresenta Simão para Jesus, o texto diz que Jesus olhou para Simão, e o verbo que ele usa aqui no grego é emblepain, que é um olhar profundo. Não é olhar que roupa você está usando, qual a cor da sua camisa. É um olhar profundo. E Jesus olha profundamente para Simão e diz: você não vai mais se chamar Simão. A partir de agora você vai se chamar Cefas, que é Pedro. Simão, ele tem uma característica de vulnerabilidade, de instabilidade. Pedro tem uma característica de ser rocha. E é isso que quer dizer Pedro, é isso que quer dizer Cefas, quer dizer instabilidade. Já pensou seu filho ser o próximo Pedro da história? Já pensou seu sobrinho ser o próximo Pedro da história? Eu vejo nesse momento que Deus quer trabalhar comigo e com você, para que eu possa me engajar nessa visão do mais um. Deus pode estar desejando usar o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu amigo, o seu filho. E é interessante, uma coisa que me chama muito a atenção. Quando o Felipe vai buscar esse mais um e encontra Natanael, Natanael fala: você achou o quê? Achamos o Messias que veio de Nazaré. O que diz o texto? O que Natanael responde? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Natanael tem uma característica aqui para mim muito, muito importante. Natanael é um homem que pensa. Naquela época, Nazaré, não é que era um lugar ruim de viver. Era um lugar que a pessoa olhava assim: não tem nada de bom aí. Sabe aquele lugar que você olha e não vê nenhum recurso? Nazaré era um lugar que pouca coisa de boa poderia sair daí. Se você pensar em Portugal, você pode pensar em alguns lugares, né? De tal lugar, pode vir alguma coisa boa desse lugar. No Brasil, a gente pode pensar em algumas regiões, né? E pensar assim: pode vir alguma coisa boa daquele lugar? E é isso que Natanael responde: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é justamente às vezes o meu amigo, o meu filho, o meu primo, que é questionador, que você fala assim: esse nunca vai vir à igreja. Esse, nossa, já briguei com ele porque não aceita essas coisas. Esse é Natanael.
E quando Natanael vai, então, ele vai checar, ele não simplesmente fala de longe e não checa. Ele vai checar, bom, vamos ver se pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E quando ele se aproxima, Jesus fala assim, aí vem um homem que não tem dolo. Outra característica de Natanael, além de ser um homem que pensa, é um homem idôneo, que é honesto, que é correto. E nesse momento me chamou a atenção. Porque Natanael não olha assim, realmente eu sou um cara, né? Sou importante, eu sou o cara que foi elogiado por Jesus. Não. Natanael fala assim, de onde você diz que eu não tenho dolo? Natanael não tem vaidades. E porque Natanael não tem vaidades, Deus pode usar mais. E assim eu vejo que nós vimos essa tarde muitas características do que é ser mais um, do que é ser igreja. Deus quer usar a mim e a você para trazermos outras pessoas a Jesus. Quem sabe o próximo grande evangelista que vai mudar a história da Suíça é seu amigo, seu vizinho, seu primo, seu tio. Mas a grande pergunta que eu volto a fazer, está você disposto a ser mais um? Somente mais um. E participar da igreja, e contribuir para a igreja, e entregar o seu coração para que Jesus faça a diferença. Meu jejum essa semana é por você. Eu jejuei a primeira semana pela minha vida pessoal. A segunda semana eu jejuei pela minha família. Por aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Mas essa semana o meu jejum é por você. E o meu desejo é que você seja um André. Que você seja um Pedro. Que você seja uma Maria, que você seja um grande apóstolo, uma grande apóstola, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O meu desejo é ver em você, na sua casa, na sua família, milagres acontecerem. O meu jejum essa semana é por você. Que Deus capacite a sua vida. Ministre no seu lar grandes vitórias, grandes bênçãos. Que haja prosperidade na tua casa. Que os anjos do Senhor se acampem no seu lar. Que milagres venham acontecer na sua vida no decorrer desse momento. Que pessoas olhem para você e sejam impactadas e perguntem para você o que você tem de diferente. Meu jejum é para que você seja como André. Eu sou mais um. Eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja Sal da Terra. Não é a igreja A, a igreja B ou a igreja C que salva. É Jesus que salva a mim e a você. E o meu jejum é para que o seu filho, a sua filha, sejam usados como um novo Pedro, como um novo instrumento de visitação de Deus. O meu jejum essa semana é para que você e a sua casa tenham milagres e a manifestação de Deus no teu lar. Que dons de curar, dons de milagres, dons de profecia, dons de maravilhas, dom de falar em línguas, dom de interpretação de línguas, dons de ministração, dons de ensino, dons de revelação se manifeste na sua casa.
na sua vida, na sua família. Eu quero ter um momento de oração com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração diante de Deus e permitir que o Senhor ministre a você, a mim, essa noite, em Cristo Jesus.